e a se lembrar de uma pessoa que costuma criticar você, que costuma fazer julgamentos sobre você. Uma pessoa com quem não é muito agradável estar, porque ela evoca em você não o seu melhor. Quando ela te critica, ela está dizendo que você é errada. Quando ela te julga, ela está dizendo que você não é muito boa do jeito que é, muito bom. Sente como se sente estando na presença dessa pessoa. E agora, rapidamente, abre os olhos, estica de novo o seu corpo, chama o seu nome, dá um sorriso. Isto, muito bem, quebra o estado. Então, o que nós aprendemos aqui, o que nós fizemos, foram várias que a gente poderia chamar dentro da programação neurolinguística de várias técnicas, tá? A primeira delas, nós fizemos a associação. E o que é a associação? A associação é quando a gente lembra de algo, quando tem um estímulo na vida da gente que dispara em nós um determinado estado emocional. Então, uma experiência positiva, uma pessoa agradável, ajuda a gente a se associar com coisas boas da gente. Não foi assim que vocês se sentiram? No entanto, uma lembrança desagradável, uma pessoa desagradável, ela também evoca na gente um estado de mal-estar, de desconforto, um estado de eu não sou adequado o suficiente, eu não sou bom o suficiente, né? Então, isto, quando a gente sabe o que a associação faz e o que a dissociação faz, a gente aprende na vida que esse jeito de experienciar a vida, ele pode ser intencional. Então, muitas vezes, uma pessoa está num estado depressivo, por quê? Porque ela está associada com uma experiência do passado e que não faz com que ela tenha boas experiências, boas sensações. Então, sempre um estado depressivo, a pessoa está associada, é como se ela estivesse vivendo de novo aquele momento da vida dela. Por isso, ela fica reexperimentando aquelas mesmas sensações. Na verdade, ela está aqui, mas ela não está bem aqui, ela está lá no passado dela. Por isso, ela está reexperimentando as mesmas sensações que ela experimentou em um determinado momento da vida dela. E isso faz com que ela não saia daquela memória e venha para o futuro. Porque se a gente olhar bem, no aqui e agora, por pior que esteja a vida da gente, não tem perigo. No aqui e agora, não tem nada que nos assuste. Mas, às vezes, a gente fica movido por um medo que veio lá do passado. E em alguns momentos a gente fica pelos medos, por todas as decisões que nós tivemos até na hora do nosso nascimento. Isso significa que nós estamos associados a uma memória, tá? E só que isto acontece naturalmente de forma inconsciente, a gente nem sabe por que perto de algumas pessoas a gente se sente mal, perto de outras a gente se sente bem. A gente nem sabe direito por que um tom de voz, por exemplo, mais alto, ou mais agudo, ou mais grave, ou mais lento, ou mais rápido, ele pode disparar em nós, muitas vezes, até uma taquicardia. Porque talvez esse tom de voz, esse jeito de falar, essa velocidade, ela te reporta uma experiência que você teve um grande sofrimento.
E então, quando a gente está dentro de uma experiência negativa no aqui e agora, quase sempre a gente não está aqui, a gente está lá. Mas por que a gente aprende isso? A gente aprende isso para a gente ficar mais livre para fazer escolhas. Porque, na verdade, as pessoas que estão infelizes, depressivas e doentes, pobres e infelizes, elas estão associadas a uma memória do passado. Mas quando ela sabe disso, ela começa então a fazer um processo terapêutico, começa a entrar em contato com esse tipo de memória, para ela entender um pouco de onde vem esse mal-estar que ela tem quando ela, por exemplo, escuta uma voz muito alta, quando ela vê uma criança apanhando, quando vê um cachorro sendo maltratado, porque tudo isso não é só aqui. Na verdade, esse estímulo do presente é só um botãozinho que aperta, como se fosse a chave de uma gaveta. Entendem? A chave de uma gaveta vai abrir uma gaveta que tem objetos dentro. Numa gaveta vai ter papéis, na outra vai ter suas meias, na outra vai ter as suas camisetas, enfim, cada gaveta tem o seu conteúdo. Os botõezinhos que foram instalados na gente, que dentro da programação neurolinguística nós chamamos de âncoras, são como senhas, ou como você queira chamar, chaves, ou como botões, que disparam na nossa mente inconsciente uma memória que abre uma gaveta da vida da gente. E nesta gaveta vai ter o conteúdo que foi instalado lá na primeira vez que a gente experimentou esse estímulo. Aí, a gente, por exemplo, a gente está andando na rua e, de repente, a gente escuta a sirene de uma ambulância. Para algumas pessoas, a sirene de uma ambulância é só a sirene de uma ambulância. Porém, para outras pessoas, a sirene de uma ambulância vai disparar uma memória de alguma situação que ela viveu, que talvez uma perda de uma pessoa querida da família, talvez um momento que ela própria vivenciou, um acidente. Então, esse pequeno estímulo, que por si só não tem nenhum significado para a gente, mas para algumas pessoas vai abrir uma gaveta nela. É uma senha que abre um espaço. Então, por exemplo, a pessoa que viveu uma experiência de ter tido um acidente e que ela foi socorrida por uma ambulância. Talvez esta ambulância sempre vai disparar nela uma taquicardia, um medo, uma mão gelada. Por quê? Porque aquele acidente do passado não ficou lá. Esse som da ambulância é o gatilho que aperta aquele botãozinho que abre aquela gaveta. Tá? E assim, nós temos na vida várias âncoras. Âncoras que disparam estados emocionais terríveis na gente. Estados emocionais de fragilidade, de raiva, de tristeza, de pobreza, enfim, de uma série de sofrimentos. Mas nós também temos alguns botões, algumas âncoras que também disparam em nós determinados estados emocionais de muitos recursos. Então, pode ser que dispare a alegria, a felicidade, a sensação de pertencer, a sensação de bem-estar. Por exemplo, quando eu vejo uma igreja que tem aquelas torres antigas, do que eu me lembro? Eu me lembro da igreja do meu tempo de criança, que nós íamos todos os domingos, tá? Então, será que essa experiência que eu tive na minha infância, nesta igreja, foi uma experiência boa ou foi uma experiência ruim? Se foi uma experiência boa, todas as vezes que eu vi uma torre de igreja, eu vou me reportar a minha boa experiência e eu vou entrar num estado de recursos. No entanto, se ela dispara em mim uma sensação desagradável, uma memória de sofrimento, eu vou disparar em mim uma sensação de sofrimento hoje, só porque eu vi a torre da igreja.
E isso acontece com uma série de estímulos. Por exemplo, se você foi uma pessoa que teve muitas dificuldades, que ficava muito irritado, muito nervoso no dia de prova, todas as vezes que você vir esta palavra escrita ou que você ouvir esta palavra, você vai se reportar a um estado emocional, talvez de ansiedade, de angústia, de agitação. Por quê? Porque prova, para algumas pessoas, lembra um estado muito difícil de falta de recurso, de sofrimento, de agressão, muitas vezes. Então, é assim que nós vamos descobrindo na nossa vida quais as âncoras que nos disparam um estado de recursos ou um estado de não recursos, um estado de sofrimento. Talvez, enquanto eu falo isso para vocês, vocês já foram se dando conta de várias âncoras na vida de vocês. Então, por exemplo, meu pai era um relojoeiro. E todas as vezes que eu vejo um relógio grande de parede, daqueles que tem a cordinha, que tem o passarinho que sai para fora, eu me lembro, quando eu tinha em torno de uns 7 ou 8 anos, que todos os dias a gente ia levar o café para ele, na parte da tarde. E quando a gente chegava lá, a gente não saía enquanto o cuco não saísse para cantar às 2 horas, as 2 cantadas de 2 horas da tarde. Então, isso é uma experiência boa, é maravilhosa, mas poderia ser uma experiência ruim, não é? Porque, por exemplo, se o meu pai fosse uma pessoa agressiva, estúpida, provavelmente essa experiência não seria boa. Agora eu pergunto para você, qual é o estímulo que faz com que você encontre um estado de recurso relacionado à coragem? Isso é para você refletir, isso é para você meditar. E agora eu quero que você se lembre de um recurso que te falta muito hoje. Nós já trabalhamos isso ontem em outra ferramenta. Só que hoje é para ajudar a gente a criar novos estímulos. Um recurso que falta para as pessoas hoje talvez seja a confiança, talvez seja a coragem, a determinação, a alegria, a espontaneidade, né? E aí eu quero que você encontre qualquer imagem, qualquer som ou qualquer cheiro ou sabor que te faça lembrar de uma experiência onde esse recurso que você precisa hoje, você encontra lá atrás. Por exemplo, a autoconfiança, muitas pessoas desenvolveram nas brincadeiras de criança, nas brincadeiras de rua, nas brincadeiras com os amigos, nas brincadeiras de pega-pega, não é? Por quê? Porque você acreditava que você podia ganhar aquela rodada, aquele ponto. Então, as brincadeiras podem ajudar as crianças a acreditarem mais nelas, ou pode ajudar as crianças a desacreditarem nelas. Por isso que o bullying não é uma boa coisa, porque ele ajuda aquela criança a não gostar dela, tá? Então, a minha pergunta é, se você teve bullying quando criança, qual é o estímulo hoje que dispararia em você aquela mesma resposta emocional de quando você viveu lá? Claro que aqui eu não estou falando, e não é todo mundo que vai compreender e entender, porque nem todo mundo teve bullying quando era criança, não é? Mas todos nós, gente, trazemos marcas da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, né? E essas marcas, elas podem, esses estímulos, essas marcas podem ser de novo acordadas quando elas são boas, mas elas podem ser substituídas por outras memórias quando essas memórias que a gente acessou naturalmente não são as boas memórias. Então, por exemplo, se você traz uma memória de que você não era, sei lá, se os seus pais não acreditavam que você ia conseguir, né? Em alguma situação, passar de ano, tirar uma boa nota na prova, enfim, andar de bicicleta, qualquer coisa.
Se seus pais não acreditavam, certamente que você cresceu acreditando com pouco senso de capacidade, né? Principalmente para aquelas habilidades que são relacionadas àquela lá atrás. Por exemplo, uma pessoa que teve as primeiras experiências de andar de bicicleta com queda, e juntando com a queda, além do sofrimento, da dor que surgiu, ainda teve alguém que tirou sarro, ou que falou, ei, você não vai aprender nunca, ou que disse, nossa, essa pessoa toda vez que pega a bicicleta, ela é burra mesmo, ela não consegue. Talvez essa pessoa, ela criou um trauma de bicicleta. E o que é o trauma? O trauma é uma memória do passado que fica viva agora toda vez que você entra de novo perto daquele estímulo. Então, essa pessoa talvez ela tenha o desejo de aprender, mas quando ela chega perto de uma bicicleta, ela fica apavorada. Porque vem talvez a sensação da dor, vem as palavras que ela escutou, vem a sensação de fracasso dela. Tudo isto é como se tivesse formado um pacote e que ela talvez levou isso pela vida fora. Então, muitas vezes a autoconfiança ela está relacionada à baixa, né? A baixa autoimagem, a baixa autoestima, a falta de autoconfiança está relacionada a experiências do passado. Mas aqui, por que a gente veio aprender isto hoje? Porque isto é para a gente aprender que nós temos também gatilhos dentro de nós podemos criar estímulos que nos ajude a encontrar um conteúdo, uma memória do nosso passado que nos dê força, que nos dê alegria, que nos dê a sensação de capacidade, que nos dê tudo aquilo que nós precisamos hoje, gente, está dentro de nós já. Não tem problema. Se você sobreviveu, se você chegou aqui na idade adulta, você já tem tudo. O que você só precisa é lembrar de lembrar. Lembra que eu falei isso ontem? Precisa lembrar de lembrar. Mas como é que hoje nós vamos aprender a lembrar? Encontrando estímulos. Então, qual seria, por exemplo, um estímulo que poderia nos ajudar a lembrar do quê? Por exemplo, uma parede azul e uma parede preta. O que uma parede azul pode evocar na gente? E o que uma parede preta pode evocar na gente? Por exemplo, um cheiro. Vocês já notaram que quando vocês fazem um bolo, ou quando vocês chegam na casa de alguém que está fazendo um bolo, que está assando um bolo, aquele cheiro de bolo entra dentro de você e você imediatamente encontra lá no seu passado uma memória que talvez foi a sua avó que fazia o bolo, a sua mãe. E talvez esta é uma boa memória, que te traga a sensação de prazer, de pertencimento, de alegria, né? Então, agora é a gente descobrir que âncoras eu posso, que sinais, ó. A gente pode ter âncoras visuais, que é o quê? É tudo aquilo que tem relação com a imagem. Cor, forma, objetos, distância, tudo que tem relação com a imagem são âncoras visuais. Tem as âncoras auditivas. Por exemplo, quando você escuta uma canção de ninar que a sua mãe cantou para você, talvez você nem lembre que ela cantou, mas você vai se reportar provavelmente a uma experiência de colo e de aconchego. Mas você de agressão, de violência, de falta de amor, tudo depende da sua experiência. Cabe a nós criarmos âncoras dentro da nossa casa, na nossa vida, para que a gente acesse as boas memórias do passado. Só que além das âncoras visuais, nós temos as auditivas e temos as sinestésicas. E as sinestésicas são os cheiros e os sabores e a sensação de toque. Então, muitas pessoas, às vezes, a gente faz aqui uma massagem chamada massagem reparentalizadora, que ela ajuda a pessoa a acessar as memórias de quando elas foram cuidadas.
Algumas pessoas que tiveram experiências negativas nos primeiros contatos físicos, né? Ou em todos os contatos físicos da primeira infância, quando elas são tocadas, o que acontece com elas? Elas não gostam do toque. Por quê? Porque o toque reporta elas a uma experiência de dor, a uma experiência de sofrimento do passado. Então, qual é? Agora eu te pergunto. Por exemplo, para mim, se eu tiver flores perto de mim, eu me reporto à minha infância feliz, que a minha mãe amava flores. E tinha muitas rosas em casa, muitas flores. E todos os dias ela colhia uma rosa para Nossa Senhora. Então, então agora a pergunta é, qual é uma âncora visual? Um objeto, uma cor, uma forma que ajuda você a encontrar uma memória que te alavanca para frente, uma memória de alegria, uma memória de recursos poderosos para a sua vida. Encontra. Para um pouquinho agora, fecha um pouquinho os seus olhos e vai para o seu passado, ou vem para o seu presente e descobre qual é um objeto que vai disparar em você o botãozinho que abre uma gaveta de boas experiências, de experiências de conforto, de capacidade, de pertencimento, de alegria, de calor humano. Muito bom. E agora nós vamos encontrar objetos, aliás, sons, que também nos reportam às experiências boas do passado. Talvez uma música, um sino tocando, um cachorro latindo, um gato miando, uma galinha cacarejando, uma canção de ninar. Qual é o som que faz você lembrar o quanto era bom viver? O quanto você era maravilhoso, maravilhosa, o quanto você era capaz, o quanto a vida era doce. Um som. Talvez você tenha sons negativos, mas há de ter pelo menos um que te reporta a um estado poderoso de recursos. E agora eu te convido a encontrar um sabor que te reporta a uma experiência de ter sido amada, protegida, de ter tido uma boa convivência. E agora você vai encontrar um cheiro que faz parte da sua história e que todas as vezes que ele vem, você se sente muito bem, tranquilo, amado, feliz, pertencente. Muito bom. Podemos abrir nossos olhos agora, lembrando que na nossa casa nós temos muitas âncoras. Por exemplo, as fotografias são as nossas âncoras, que nos reportam a quê? A nossa história, a infância dos nossos filhos ou a nossa própria infância. Então, a gente pode instalar também âncoras, âncoras sinestésicas em nós para que a gente possa acessar recursos. Por exemplo, vamos dizer que você tem muita dificuldade quando você está fazendo uma prova, porque você entra numa sensação de estar sendo cobrada, de estar no fracasso, e aí você sabe que o que você precisa é coragem para fazer essa prova. E então, vou ensinar, não vamos praticar aqui, porque isso a gente precisaria estar bem calibrado com as expressões microfaciais de vocês. Quando nós queremos criar uma boa âncora para nós, a gente vai encontrar uma experiência do passado, onde aquela experiência que nós queremos agora ancorar
seja de intensidade. Então, quando eu jogava amarelinha, eu ganhava sempre. Então, eu tenho comigo uma sensação de capacidade, e hoje é o que eu preciso. Aí eu vou lá, faço uma volta no tempo, começo a imaginar que eu estou andando, brincando de amarelinha ou de qualquer outra brincadeira, experimento, faço exatamente o que eu estava. Quando eu estou no auge dessa experiência, eu faço um toque em mim. Pode ser um toque na mão, pode ser um toque no rosto, pode ser um toque de um dedo com o outro, e eu fico mais nessa experiência, mais, nossa, que delícia, eu estou aqui experimentando o toque e estou lá dentro da sensação. E aí depois, quando eu estou aqui, todas as vezes que eu faço esse toque, eu me reporto àquela experiência de capacidade que eu tive. Então, é assim que a gente instala uma âncora na gente. Quase sempre, uma âncora que a gente instala, ela é sinestésica, é uma âncora que tem a ver com sensação corporal, tá? Então, é para isso que a gente veio fazer essa aula hoje, para a gente aprender um pouquinho como encontrar os nossos estados de recursos a partir das âncoras que talvez a gente nem sabia que estavam instaladas em nós e a partir de como a gente pode instalar novas âncoras na gente. Então, é isso, para isso que serve a ancoragem. Nós temos outras coisas, a dissociação, a associação. O que é associação? É quando eu me sinto naquela experiência. Então, por que a gente vai aprender a se dissociar? Quando a experiência é ruim, se eu ficar agarrada nela, eu vou ficar de novo experimentando o que é ruim. Então, eu aprendo a imaginar que essa experiência está lá na parede, como se fosse um filme que eu estou projetando na parede. Isto é a dissociação que a gente usa para quando nós estamos agarrados, associados a experiências negativas. E a associação é quando eu preciso entrar num estado de recurso, eu volto no tempo e revivo aquela experiência. Então, queridos, é isto. Esta ferramenta da ancoragem é só uma pequena, uma das inúmeras ferramentas da programação neurolinguística. Eu quero dizer para vocês que nós temos planejado agora para agosto, setembro e outubro um curso de formação, é um curso de quase 100 horas, assim, vivenciais, não é? E nós estamos abrindo as inscrições amanhã. Amanhã, às 7 horas, a gente abre as inscrições para o nosso curso de programação neurolinguística. Quando será esse curso? Terças e quintas, das 6 às 10 da noite, começa no dia 18 de agosto e termina no dia 29 de outubro, tá? Então, qual que é a novidade que eu estou anunciando? Eu fiz a semana passada o pré-lançamento desse curso e eu lancei 15% de desconto para quem fizesse a inscrição naquela semana. Mas eu decidi, em gratidão a vocês que continuaram comigo, alguns todos os dias, outros menos, a dar de novo, a continuar os 15% para vocês, para quem tiver interesse em aprender tudo sobre a PNL, que abre amanhã às 10, às 7 da manhã, e vai encerrar às 10 da noite. Quem fizer a inscrição das 7 da manhã até às 10 da noite, vai pegar os 15% de desconto no grupo, ok? No curso. Então, amanhã às 7 horas, eu disponibilizo para vocês o link e a ficha de inscrição lá no grupo, portanto, vocês não saiam do grupo, porque amanhã a gente tem outra aula, e aí vocês poderão fazer a inscrição e entrar nesta maravilha de jornada que é a jornada da programação neurolinguística. Por quê? Porque ela nos mostra um novo modo de ver, sentir, pensar e ouvir a vida. Logo, é um maravilhoso curso de transformação e de desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer que esse curso é o transformador, é o divisor de águas da vida de uma pessoa. Tá bom? Então, agora, como todas as noites, eu vou abrir para 3 perguntas ou 3 comentários.
Ninguém quer perguntar nada, ninguém quer falar nada das 29 pessoas que temos aqui hoje. Então, queridos, Eu gostaria de fazer. faz. Eu. Assim, tem algumas coisas que eu acho que disparam o sentimento, mas a gente não consegue recordar do acontecimento. Tem uma forma em específico de acessar essa informação posterior? Então, você disse, eu tenho a sensação, mas eu não sei qual é a imagem e o episódio que disparou isso. Então, qual é a sensação? É de tristeza? É de ansiedade? Qual é a sensação, Raquel? É de tristeza. Isso. Então, o que você vai buscar? Você vai buscar o oposto da tristeza. Você vai buscar uma experiência maravilhosa, que você se sentiu muito feliz em qualquer tempo do seu passado. E aí, você vai se associar. Lembra o que eu falei aqui na associação? Você entra dentro desse e revive, como se você tivesse aquela idade. E aí, todas as vezes que você acessa, e quando você estiver lá, agora sim, quando você estiver lá no auge da experiência, não tenha pressa de sair dela, você encontra, faz um toque em qualquer parte do seu corpo. Pode fazer um toque aqui, pode fazer na orelha, pode ser no dedo, pode ser no braço. E quando você estiver entrando nessa experiência, ou está dentro dela já, de melancolia, de tristeza, que você nem sabe de onde surgiu, você acessa essa âncora. Toca essa âncora. Você vai acessar a experiência do passado que te dá o oposto do que você está vivendo hoje. Entendi. Claro, se você tivesse aqui dito, olha, eu me lembro, foi com 4 anos, quando eu fui na casa do fulano de tal, eu ia fazer o que com você? Eu poderia fazer duas coisas. Eu ia ensinar você a dissociar, que é, então pensa nessa imagem como se você tivesse agora, você fosse o que está lá rodando o filme, comandando a sala de projeção, você está projetando o seu filme lá no telão lá na frente. Eu ia dizer, e agora você assiste aquela cena longe dela, fica longe, dissociado, separado. Mas você não lembrou. Então, o que você faz? Encontra uma memória boa do seu passado, ancora. Esta âncora vai ter que ser uma âncora de toque para você ter acesso a ela em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver. Porque você poderia ter uma âncora visual, por exemplo, você poderia ter uma pedra, um objeto, mas se você vai. Então, a âncora de toque é a melhor dela para a gente acessar. Entendi. Entendeu? E assim a gente pode Uhum. fazer com tudo, gente. É tudo. É Entendi. incrível. Essas coisas, esse módulo da ancoragem no nosso curso, ele é um módulo bem assim, demoradinho, porque a gente aprende a sutileza, a gente aprende muitas coisas a respeito disso. Aqui foi uma pincelada, que bom que eu consegui ajudar a Raquel a fazer já uma intervenção de cura. E se isso serviu para todo mundo, não é? Sim. Mas no curso a gente aprende muitos detalhes sobre isso. Temos mais 2 oportunidades, gente. Quem quiser, estou aqui à disposição. Lourdes, vou falar. Oi, Marli. Marli. Fala, querida. Então, eu sei que nesse curso dessa semana, eu já fiz o curso de PNL, já fiz 2 vezes, na verdade, e agora estou vendo novamente com você. E cada vez que a gente faz um curso que já fez, a gente vê de um jeito diferente. Isso. E aqui como você mesmo disse, uma pincelada nos conteúdos que você aborda no curso. E o curso é muito bom. É muito bom porque, a princípio, você não percebe, porque uma mudança profunda. E é como realmente você disse, é um divisor de água. Então, É um divisor. e o fato de estar aqui agora
vendo novamente esse conteúdo, eu começo a reportar, me ver naqueles exercícios que eu já fiz. Então, quero dar um testemunho, eu não fiz com aluno. Então, eu quero agradecer também pela oportunidade e dizer para os colegas que estão aí que aproveitem, porque é muito bom. Existe uma vida antes da PNL e uma vida depois da PNL, tá? Por tudo que a gente fez, tá bom? Isso, Marli, que Obrigada, você Lourdes. falou, para mim é 100% verdade. A minha vida ia num caminho e depois ela desviou para outro caminho, graças a Deus que esse outro caminho me trouxe aqui onde eu estou, né? Por conta desses conhecimentos. Lembra assim que não é o conhecimento, mas é a oportunidade de transformação que a gente tem. Por exemplo, o que eu fiz com a Raquel agora é o tempo todo a gente está trabalhando os seus temas. Eu falo assim que se você faz psicoterapia, pode ter certeza que depois da PNL você se dá alta. Você vai se dar alta. Porque você aprende a usar os recursos com você mesmo. Então, queridos, obrigada, Marli. É isso mesmo, Marli. Eu endosso tudo que você falou. E eu sou a pessoa mais suspeita de falar disso, porque a minha foi uma transformação muito radical mesmo. Quem mais? Gostei. Obrigada, Lourdes. Sou eu, a Filomena. Oi, Filomena, você não quer mostrar para nós o seu rostinho lindo, não? Boa noite. Boa noite, É a querida. primeira aula que eu estou fazendo, né, hoje. Uhum. E eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, eu acho que por isso que eu não quero mostrar o rosto, né? Por que que a gente, eu tenho medo, assim, de tudo que é novo, tudo que vai começar, eu tenho medo. Tudo que é novo. E Entendi. para mim está sendo novo, né? Então, eu fico muito receosa em tudo. Depois que eu tô dentro, não, mas quando eu começo, eu tenho muito medo. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Filomena, que serve para todo mundo. Qual foi o momento que nós experimentamos o novo em todos os aspectos da nossa vida? Qual foi o momento que nós transitamos de uma realidade para outra, plena, 100%, No nascimento. no nascimento? Então, talvez o seu medo, Filomena, seja o mesmo medo que você experimentou ao nascer. Uhum. Eu não sei como foi o seu nascimento, mas eu poderia aqui falar, talvez foi um nascimento com muito sofrimento da sua mãe e de você, talvez foi um nascimento com fórceps, talvez foi um nascimento onde você, onde as suas necessidades enquanto um bebê recém-nascido não foi respeitada. Quase sempre os nossos medos em relação a mudanças, a mudanças em todas as áreas, Certo. tem muitas reservas, muitos medos em relação a mudanças, quase sempre eles estão relacionados à experiência de nascimento. Isso faz algum sentido para você, Filomena? Então, minha mãe, ela conta que minha mãe teve 12 filhos. E o bebê maior dela fui eu. Eu nasci com 6 quilos. Naquela época, hoje eu tenho 51 anos, né? Então, não deve ter sido um parto realmente fácil. Né? Os filhos da E minha não mãe foi nasceram fácil, 4, não 5 foi dias. só para ela não, viu, Filomena? Também foi para você sofrido. Certo. Vocês viram que se não faz sentido o que eu falei? Porque a mudança mais intensa que uma pessoa experimenta, gente, é a mudança do mundo interno para o mundo externo. Tudo é diferente, tudo é novo. E se essa transição ela é feita com muito sofrimento, quase sempre em momentos de mudanças, por exemplo, quando vai casar, quando vai separar, quando vai viajar, quando vai mudar de casa, quando faz, isso tudo é muito sofrido. Até entrar numa live dessa pode ser sofrido para Filomena. Eu fiquei com medo, eu não queria entrar. Eu estou tentando entrar desde o primeiro dia, não consegui entrar. Não conseguia. Já está dentro e como é estar dentro. Uhum. Mas está sendo uma experiência maravilhosa, as coisas que eu estou ouvindo, né?
Entendeu? Então Porque é depois que isso. eu tô dentro, eu não tenho mais medo. Eu tenho medo quando eu começo. Começou, eu Aham, tenho muito medo, muito medo. isso. Então, o dia que você puder, querida, faça um curso desse e faça o renascimento também. Tudo Porque bem, o renascimento vai ajudar você a ressignificar a experiência da transição. tá bom. Vou fazer assim. Quero me libertar, preciso. Já tô com 51. Tem que me É. libertar. Mas nunca é tarde para ter uma infância feliz, tá? Tá bom. Eu Então, recebo. queridos, a gente teoricamente terminaria, mas se alguém tiver mais Obrigada. uma pergunta, tá bom, querida? Se alguém tiver mais uma pergunta, eu abro uma exceção. Não? Eu Então, não tenho, eu não tenho uma pergunta, não. Eu só quero, assim, eu não ia falar, mas eu não. Desculpa, eu não vou abrir a câmera. Peço perdão a todos. Gente, olha, eu tô aqui na minha cama e, assim, eu tô sentindo. A Lourdes daqui falou algumas coisas assim, a Lourdes descreveu a minha vida. Eu ativei memória aqui agora. Eu voltei pra minha infância de coisa que eu nem lembrava. Coisa que, assim, nossa. A Lourdes falou uma palavra assim, prova. Nossa, voltei assim, nossa, eu nem senti meu olho fechar. Só parece que eu voltei para a sala de aula assim quando eu era bem pequenininho na creche. Eu nem lembrava disso. Gente, é somente isso que eu gostaria de dizer, assim, é incrível, é incrível. tá bom, e eu agradeço, querido, que bom que você está aqui. Uma pena que você não veio nas outras aulas, né? Mas eu desejo de coração que vocês, um dia, quem sabe neste ou em outro, vocês se deem esse presente. Se deem o presente de entrar nesse mundo para aprender essas ferramentas, porque vocês vão transformar a dor, vocês vão transformar, assim, a maior parte da dor que a gente carrega, a gente não precisa carregar. A gente carrega porque não sabe. Outro dia a gente estava com uma aluna aqui no presencial e ela estava com umas questões com o marido desde o começo do curso e a gente tinha aprendido lá uma ferramenta que eu não lembro qual era. E aí ela falou, olha, a gente estava aprendendo sobre hipnose. E ela falou, olha, quando ele falou X, eu tive consciência, eu prestei atenção. Porque das outras vezes, eu nem prestava atenção, já me subiu uma raiva tão grande, e o que eu fazia? Eu jogava pedrada, ela disse, eu dava outra resposta daquelas. Mas nesse dia, eu me dei conta não do que ele falou só, mas também qual é a mensagem que estava atrás do que ele queria. E eu então disse para mim: eu não vou responder a esta mensagem. E ela falou, eu fiquei quieta, ele entendeu e foi e fez diferente. Eu falei, olha, tá vendo? Se você tivesse tido a mesma resposta das outras vezes, isso poderia ter gerado num conflito, num mal-estar. E eu sempre falo, a maioria dos relacionamentos não acabam por falta de amor, e eu vou repetir isso sempre, mas por falta de uma boa comunicação. E esta menina, essa jovem mãe, né, esposa, ela está podendo confirmar isso que eu estou falando. Na prática, nos feedbacks que ela dá todo o começo de aula. Então é isso, gente. Desejo de coração que um dia vocês se deem esse presente. É um grande presente que a gente dá para a gente. Desejo também uma ótima noite e desejo que amanhã, às 7, vocês decidam em fazer esse curso. Eu vou ter muita alegria em tê-los aqui comigo. Aqui nós já E eu temos não vejo a hora de começar. a Raquel, vai começar, tem a Nívia e tem a Jussara, que está aqui, que vai começar o curso também. Então, uma ótima noite. Amanhã teremos mais, tá? A última aula da nossa semana Obrigada. de PNE. Muito obrigada, durmam bem. Até. Obrigada.